Bom dia, jovens. Hoje eu vim aqui para, na verdade, contar uma historinha, né? Nós temos aqui o número de Euler. Nós temos falado muito no número de Euler nas últimas aulas, que é o número que a gente chama, representa pela letra E minúscula, né? Que é aproximadamente, aqui é aproximado, né? Porque ele é um número irracional, eu coloco sempre aproximado, ele não é exato. 2,718, 28 828, acho que 45, deixa eu lembrar mais algumas casas, 90, 45 e por aí vai. Infinitas casas decimais, né? E essa sequência nunca se repete. Por isso que ele é um número irracional, né? Bom, então esse número, que é um número tão intrigante, como é que aparece? Ele é um número mais jovem que o π, por exemplo, né? O π apareceu lá na época de Pitágoras, lá no início mesmo da geometria clássica, como a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, né? Então é muito mais, saiu muito da geometria, mas diz a história que o aconteceu assim. Na família, ou melhor, no século XVII existia uma família que foi muito importante, deu muita contribuição à matemática, física, astronomia, engenharia, essas coisas todas, a navegação que existia na época, que essas coisas exigiam muita matemática, eles contribuíram muito, que era a família Bernoulli. Então, um dos Bernoullis, não se sabe exatamente quem, não sei se o Jean ou Charles Bernoulli, ele um dia pensou em tirar mais dinheiro do banco, né? Assim, ele pensou assim: se eu tiver um determinado montante em dinheiro e aplicar uma taxa de juros de 100% ao ano, o que vai acontecer? Eu vou ganhar o dobro, né? 100% ao ano, a gente sabe, você vai somar com M multiplicado por 100 por 100, 100% é 1, né? Que é igual a M, 1 mais 1, no final das coisas você vai multiplicar o seu montante, seu capital aqui, por 2, né? Então, aplicar 100% é ganhar o dobro depois de um ano, né? Você vai multiplicar seu capital por 2. Aí ele pensou assim, ele teve a seguinte ideia: e se ao invés de capitalizar uma única vez, eu capitalizar duas vezes, ou seja, a cada 6 meses eu ganhar 50%, o que vai acontecer? Então seria assim: M, não é? Mais, aí você vai multiplicar por 50%. Aqui eu já vou usar a formulinha, tá bom? A gente já conhece a formulinha, já vimos isso na aula. Vai ser assim: vou capitalizar 50%, 50 por 100 é meio, né? Aquela formulinha lá que nós vimos na aula. Aí você, depois de 6 meses, aí você mais 6 meses, o que vai acontecer? Mais 50%, né? Ou seja, M vezes 1 mais meio elevado ao quadrado, tá certo? Que é igual a M vezes 1 mais meio é 1,5 ao quadrado, 2,25. Então veja bem, olha a diferença. Aqui o capital está multiplicado por 2. Se ele capitalizar duas vezes ao ano, ou seja, cada dividiu a taxa de 100% em duas de 50, ele vai sair ganhando. Ele já começou aqui a ver que ele podia dar uma dobrada lá no gerente, lá no banco, né? Então, se ele capitalizar dessa forma duas vezes de 50%, ele ganha mais. Bom, ele já viu que ele ia ganhar mais dessa forma, né? Aí ele começou a pensar como matemático. E se ao invés de duas vezes eu capitalizar 4 vezes, ou seja, se for 25% a cada 3 meses. Então a formulinha ia ficar assim: 25% é 1/4, né? Elevado a 4, né? Que a gente já viu que é assim a fórmula, né? Então isso aqui iria dar o quê? Agora eu vou precisar da calculadora. Então isso ficaria 2,44, 1/4, deixa eu colocar algumas decimais aqui, 0,625, e continua, né? Então é aproximado, aqui ainda é preciso, ainda é exato, multipliquei 4 vezes, ainda é exato, todos os números são racionais, sim. Tá bom?
Aqui, então, você vê que já deu um salto também. Foi de 2 para 2,25, agora para 2, ele vai ganhando mais. Então, ele percebeu que se o número de capitalização for maior, capitalizar mais vezes, o ganho vai ser maior. Aí ele pensou assim, então, se eu sugerir capitalizar por semana, seria M, um ano tem aproximadamente 52 semanas, né? Quanto é que vai dar isso? 52. Então, M vezes, fazendo essa conta, 1 mais 1 sobre 52 elevado a 52, só dá na calculadora 2,69, aqui já está aproximado, tá? 25 tem muitas decimais, 9, meia, tá bom aí, né? A gente, olhando aqui as primeiras decimais, já dá para perceber que a coisa vai crescendo. 2, 2,25, 2,44, 2,69. E se eu capitalizar, ele continuava pensando, por dia, 1 sobre 365 agora. E aqui 365. Lá na calculadorazinha eu vou ter 2, quanto? 71, 45, 67482. 67482. Aproximado. Mas a gente percebe que continua crescendo e vai crescer sempre, claro, né? Já percebemos que a tendência é essa, né? 244, 269, 271. Opa, 271, olha o número de Euler, ou o número de Euler. 2,7182, tá ficando parecido, né? E se ao invés de 365, eu dividisse em 1 bilhão de capitalizações, dividisse o ano em 1 milhão de pedaços, fosse assim, 1 mais 1 sobre 1 milhão, não vou colocar os zeros não, vou colocar 10 elevado a 6, que é elevado a 10 elevado a 6, quanto é que daria? M, aqui é 1 milhão, 2,71, 82, está ficando muito próximo, 80469, né? Então, veja bem, qual observação ele fez? A coisa vai crescendo, mas o salto que ele deu aqui de uma capitalização para 2, né, foi muito grande, 2 para 2,5. Aí já começou a ser um salto menor aqui, ó. Os saltos começaram a ficar, aqui eu já cresci bastante, de 4 para 52, mas o salto foi bem menor. De 52 para 365, um salto ainda menor. Agora, de 365 para 1 milhão, veja que mudou muito pouco, né? A que conclusão ele chegou? Esse número, ele não passa de um determinado número, ele vai ter, ou seja, ele vai convergir para outro número, a gente chama que tem um limite, né? Então ele pensou assim, ele tentou calcular esse limite. Isso aqui é uma função assim, ó, x mais 1 sobre x elevado a x, né? Aí ele pensou, qual seria o limite? Ele já viu que existe, ele estabeleceu que existe, esse número não vai crescer indefinidamente, né? Então ele vai esbarrar em alguma coisa, vai esbarrar numa cota superior, num limite superior. Aí. Então, limite quando x tende a mais infinito. Qual seria essa cota superior? O Bernoulli ficou com a interrogação, ele não conseguiu resolver esse problema. Mas um século depois, um pouco mais de um século depois, apareceu um cidadão chamado Euler, Leonhard Euler, e ele trabalhou nesse problema. E ele chegou à conclusão exatamente que esse limite é o número E, que é aproximadamente 2,71828, bababá. Agora, como ele fez, eu não vou poder mostrar para vocês. Eu vou poder fazer talvez até faça um outro vídeo dizendo mais ou menos o que ele fez, né? Mas, porque ele trabalhou com séries, e a gente não sabe séries. Mas eu vou prometer uma coisa, eu vou fazer um vídeo ainda mostrando mais ou menos como que ele chegou nesse valor, tá bom? Então aqui eu só queria contar essa historinha da origem do número E. Agora, para que serve? Para um montão de coisa que a gente nem pode imaginar, não é? Então, a gente já viu alguma aplicação, mas no decorrer do curso eu vou fazendo aplicações
aos pouquinhos, tá? Para a gente não meter os pés pelas mãos. Eu vou mostrar algumas aplicações onde aparecem. Na verdade, eu vejo mais ele como uma base do logaritmo neperiano, como, por exemplo, para estabelecer o tempo de... quando você faz aquela conta, como é que você faz aquela conta? Por exemplo, tome um determinado remédio de 12 em 12 horas. Como é que você sabe que o remédio está terminando ali? Isso é logaritmo natural, isso que é de base, cuja base é o número E. Então, como é que a gente sabe que a substância, como ela vai sendo absorvida pelo organismo? É exatamente isso aí, tá bom? É uma das aplicações que a gente tem muito legal do nosso dia a dia, né? Também para estabelecer o tempo em que um cadáver uma pessoa morreu lá, você encontra o cadáver, para estabelecer o tempo que ela morreu, você faz a conta usando esse númerozinho aí, usando o logaritmo de base E, tá bom? Mas eu vou falar isso com mais cuidado. Quando a gente tiver derivadas, talvez vocês entendam melhor o que eu estou falando. Ok, muito obrigado, espero que tenham gostado. E isso aqui é só uma curiosidade, tá bom? Para a gente entender como é que as coisas aparecem na matemática e na natureza, né? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo.